Alô a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Quem é novo nesta página da Tula, quem já é seguidor da página da Zenvet e está aqui na página da Tula por muito amor aos seus animais, por muita dedicação e compromisso em entender as suas questões de saúde, entender os seus problemas e de ajudá-los a conseguir ultrapassar todos esses desafios que eles têm. E hoje trago-vos aqui um tema que eu acho que é absolutamente obrigatório, quer o vosso animal tenha ou não problemas a nível da pele, porque a pele e a dermatologia, que reflete, não é, e que estuda muitas questões a nível da pele, é um local, é um órgão de manifestação muito importante de problemas que acontecem dentro do corpo. E por isso, muitas vezes, não é preciso nós termos um problema dermatológico para ter que recorrer a uma consulta de dermatologia para, na realidade, haver uma ligação entre esse órgão, entre a pele e o que se passa dentro do corpo. E mais cedo ou mais tarde, se nós não resolvermos o que se passa dentro do corpo, em qualquer órgão, a pele vai manifestar sintomas. E se nós não entendermos a ligação entre esses sintomas na pele e os órgãos que estão lá dentro, nós vamos achar que temos um outro problema a acontecer. E então é muito, muito importante para a saúde geral nós sabermos olhar, sabermos interpretar, sabermos entender os sinais que a pele nos vai mostrando. Não precisam de ser sinais graves, bastam ser sinais que acontecem, que são visíveis, como uma queda de pelo, como uma secura, como borbulhas que podem aparecer, sinais, odor, cores, manchas, tudo isso são informações que o corpo nos mostra a todos de forma muito visual e que nos está a indicar alguma coisa que se passa no corpo dos nossos animais. Então o tema da live de hoje é sobre dermatologia, porque a dermatologia é o maior motivo de consulta, ainda hoje em dia, dos nossos animais de estimação. E é o maior motivo de consulta porquê? Porque a pele é uma coisa que é visível, não é? Que facilmente nós detectamos quando alguma coisa não está bem, que nos incomoda, que vai efetivamente nos mostrar o desconforto de uma forma visual nos nossos animais. E então por isso é que o corpo também usa a linguagem da pele para nos avisar que alguma coisa não está bem. E isso não é maravilhoso? É espetacular, é incrível. Está simplesmente à vista, literalmente à vista, para nós vermos, e nós precisamos de aprender a importância de interpretar esses sinais, certo? E interpretar esses sinais permite-nos obter aqui tanta informação e procurar os melhores e mais indicados cuidados de saúde e, em consequência disso, ter também os melhores resultados terapêuticos. Porque se um problema se manifesta na pele e nós passamos a vida toda à procura na pele, nós provavelmente não vamos encontrar a origem desse problema. E provavelmente aquilo que vamos utilizar para tratar a pele, como se a questão se tratasse só na pele, não vai ter um efeito duradouro, nem vai atingir a cura. E aquilo que todos nós, tutores e médicos veterinários, devemos procurar é atingir a cura. É resolver de uma forma profunda e permanente os problemas de saúde dos nossos animais. E, aparentemente, este conceito é um conceito estranho para a medicina, não é? Resolver os problemas de saúde, porque depois não temos pacientes, não temos doentes. Nós vamos ter sempre pacientes, podemos ter pacientes saudáveis, podemos ter pacientes que vêm para fazer prevenção, para fazer um check-up. E este é um recado aos médicos veterinários e às pessoas na área da saúde que me estão a ouvir ou que vão ouvir eventualmente esta live mais tarde. Nós temos, obrigatoriamente e finalmente, que mudar o paradigma da medicina. E o paradigma da medicina devia ser, hoje em dia, tratar a saúde e não apenas correr atrás do prejuízo, ou seja, da doença. Ainda corremos demasiado atrás do prejuízo e corremos de uma forma incorreta porque tratamos os sintomas sem abordar a causa. Então,
sendo que a pele dos nossos animais, inclusivamente a nossa pele, é algo que é tão acessível, tão visível, como é que nós vamos ignorar a pele e aquilo que ela nos está a fazer o favor de nos transmitir de informação, que nós podemos olhar e ver, interpretar, para ajudar a tratar o corpo e a tratar os órgãos que podem estar relacionados com aquilo que a pele está então a manifestar. Nós não só não devemos fazê-lo, porque é extremamente errado, é perigoso, como devemos então começar a entender que a frustração que muitas vezes se sente a tratar problemas dermatológicos está exatamente relacionado com isto. Que nós ainda olhamos a pele como sendo algo que não faz parte desta ligação íntima, intensa e profunda com os órgãos internos, quando na realidade é isso mesmo que está a acontecer. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar, que nós devemos saber, que a maior parte de nós já entende isto de uma forma muito simples, porque conhece o seu corpo e entende como a sua pele também pode manifestar o seu estado físico interno e até emocional. Isso é realmente importante termos em consideração. Ou seja, que aquilo que a pele vai mostrar é sempre o reflexo de algo que se passa no interior do corpo. E aqui podem já alguns de vocês questionar, então, mas e se tivermos uma alergia à picada à pulga? Então, e se o meu cão tem ácaros da pele? Como é que isso reflete um problema do interior? Tudo aquilo que está na natureza existe e faz parte do meio ambiente. Todos nós fazemos parte de um ecossistema. Tudo é necessário, por muito que às vezes a pulga ou o ácaro podem ser desconfortáveis, eles são necessários. E quando eles sobrecrescem no nosso corpo, neste caso os ácaros, não é? Seja nos ouvidos, na própria pele, quem diz ácaros diz os fungos, as bactérias, não fala tanto acerca do próprio ácaro, do fungo ou da bactéria, fala muito mais sobre o microambiente que se passa na pele. Caso contrário, toda a gente e todos os animais teriam exatamente os mesmos problemas. Todos sofreríamos das mesmas coisas porque era uma questão ambiental e não uma questão do ser. Então é isso que nós temos que questionar. Ok, o meu animal tem um ácaro. Ok, o meu animal tem uma infecção bacteriana. Mas porquê que aquela bactéria sobrecresceu ou aquele ácaro apareceu e ficou na pele do meu animal? E não ficou no outro animal que eu tenho em casa, não ficou no outro animal do prédio onde eu vivo, nem ficou em mim. Não ficou porque a resposta está relacionada com o sistema imunitário, está relacionada com alguma coisa do interior, não é? Que não está bem e que, não estando bem, vai permitir que à superfície do corpo, que é a pele, esses agentes sobrecresçam. E que então se desenvolva um problema. E então o que é que a medicina faz, regra geral? A medicina entende a bactéria, não é? Faz a cultura, diagnostica, tudo certo. Mas depois atribui o problema meramente à bactéria e não ao sistema imunitário que fez com que essa pele fosse um meio de cultura ideal para essa tal bactéria. Então nós entramos num tratamento para a bactéria, que regra geral é o antibiótico, sendo que esse antibiótico atua no corpo todo, inclusive no interior do corpo, nos órgãos, e acaba muitas vezes por tratar temporariamente, prejudicando a médio e longo prazo aquele tal órgão lá dentro que afinal era a causa desse sistema imunitário mais frágil. E andamos nesta roda viva. Andamos depois com pele mais frágil, porque alguma coisa lá dentro até ficou mais desequilibrada, e vamos criando resistências a essas bactérias e aos antibióticos, que é efetivamente um dos grandes flagelos da humanidade, que é a resistência aos antibióticos. E é daí que vem de uma simples pergunta de porquê que a bactéria cresceu na pele do meu animal e porquê que isto aconteceu. E se nós dermos esse passo atrás
esse passo ao lado, esse passo em perspectiva, essa pergunta, nós começamos a procurar a verdadeira causa dos problemas. E nós nunca vamos obter a cura se nós não soubermos qual é a causa e se nós não apontarmos o nosso tratamento nessa direção. E eu acredito que todos nós procuramos a cura dos problemas. Portanto, nenhum de nós deve ficar por fazer essas questões. O porquê e o porquê. Até que todos os porquês sejam respondidos dentro das nossas possibilidades, não é? E é o mais ínfimo pormenor. Porque esses porquês todos devem ser resolvidos. Ok? Então, voltando um bocadinho atrás, não é? Porque eu quis dar a resposta já a quem estivesse a pensar sobre a tal bactéria, sobre a tal micro-organismo que cresce na pele, quando eu disse que, e continuarei a dizer sempre, que o problema vem do interior. Então, quando há uma inflamação num órgão, esse órgão que tem funções específicas essa inflamação vai afetar essas funções, e sendo que a pele está em constante comunicação com todos os órgãos internos, funções na pele ou zonas na pele vão mostrar a inflamação nesses órgãos. Ok? Então, quando nós vemos um animal que tem uma dermatite nas orelhas, nós sabemos, e a medicina convencional sabe isto, e os livros de dermatologia explicam isto, quando há uma otite recorrente, seja qual for o agente infeccioso envolvido, ou seja, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um ácaro, a chave aqui é recorrente, acontece várias vezes. Quando nós temos um problema assim, aquilo que nós já sabemos, efetivamente, é que há inflamação naqueles ouvidos. É o tal microambiente que permite que as bactérias surjam. Pode ser a mesma, podem ser várias diferentes. Não são problemas diferentes, é exatamente o mesmo problema, causado na mesma origem e que se manifesta nessa localização. Então, nós sabemos que essa manifestação a nível dos ouvidos está relacionada com a inflamação no trato gastrointestinal. E o trato gastrointestinal é responsável por uma grande parte da formação do sistema imunitário. Então, outra vez a ligação do sistema imunitário, da pele, não é? E daquilo que acontece depois na pele, ou que é possível que aconteça na pele dos nossos animais. E como essa ligação pode estar, quando a manifestação é nos ouvidos ou nas orelhas, estar ligada ao trato gastrointestinal. E o que é que pode acontecer no trato gastrointestinal? Várias coisas. Podemos ter um problema de estômago, podemos ter um problema de intestino, das várias porções do intestino, não tem que ser obrigatoriamente só uma ou todas. E então é um porquê, não é? Onde, já percebemos, não é? A otite vai nos levar a informação do trato gastrointestinal e depois nós vamos onde? No trato gastrointestinal, e depois vamos porquê? Porquê no trato gastrointestinal? Em que sítio do trato gastrointestinal é que está a acontecer e o porquê de estar a acontecer ali? E é aí que nós vamos desfiando sempre o novelo daquilo que precisamos de descobrir, de desenrolar, no fundo, não é? Para poder resolver. Porque óbvio que é importante nós termos em consideração que os antibióticos vão ajudar ou podem ajudar numa circunstância, que colocar o tratamento tópico na tal otite é importante, mas reconhecer que isso é um tratamento local temporário e que a raiz da questão está relacionada com o trato gastrointestinal vai nos apontar para um local completamente diferente e para o local correto das mudanças que nós precisamos de começar a fazer. Outro exemplo muito característico, quando nós temos prurido a nível comichão, não é? A nível do rabinho, quando os cães têm muito o hábito de roçar o rabinho no chão. Um mito que existe, e é um mito que é propagado, por ser fácil resolver assim, por ser fácil dar essa indicação, é que efetivamente quando eles coçam o rabinho no chão, ou têm as glândulas perianais impactadas, aquelas que se vão espremer, não é? Muitas vezes não só o veterinário para fazer, ou no banho, quem faz o banho vai fazer,
O outro mito é que eles poderão ter parasitas intestinais. E então vamos dar, a primeira solução é dar um comprimido. O comprimido é um químico, não é? Para fazer a desparasitação. Se nós não formos à procura ou não tivermos ido à procura para perceber se havia parasitas ou não, qual é o objetivo de dar o comprimido? É testar um medicamento e ver o que é que acontece? Ou é nós pensarmos e olharmos nesse rabinho que tem comichão e vermos o que é que está a dar a comichão? Porque os nossos olhos são capazes de ver aquilo que é secura, não é? Que é pele seca, que são capazes de ver a inflamação, que é a pele vermelha, são capazes até de ver que não há nada e ainda assim ele coça-se. E cada uma dessas coisas que nós somos todos capazes de ver vem associada a um porquê, que vem associada a uma resposta, que vem associada a uma causa, que vem associada a um tratamento. Então, não adianta nada dar o comprimido, não é? O comprimido é efetivamente uma coisa muito fácil, mas que não vai necessariamente beneficiar o nosso animal, até porque se nós nem sabemos se podendo ser um parasita, qual parasita é, comprimidos há muitos, moléculas há muitas, qual é que é certa para o meu animal? Porquê que nós jogamos tanto à roleta russa com estas coisas? Deixa experimentar para ver o que é que acontece, não é? Vou tentar fazer para ver. E ainda por cima, com medicamentos. Medicamentos que são antibióticos, que são pomadas que têm esteroides, são muitas vezes shampoos que têm produtos que, para limpar a bactéria, secam toda a gordura natural da pele. Para tirar o fungo, secam toda a gordura da pele. E aquela pele que já está inflamada e que é a causa de estar lá a bactéria e estar lá o fungo, vai ficar ressecada. O que é que vocês acham que vai acontecer a seguir? Vai ficar ainda pior, e pior, e pior. E a causa daquilo que está a fazer com que isso aconteça, como é que vai ficar? Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Até que o corpo diz assim, eu já avisei na pele, agora vou avisar noutro sítio. E começa um outro sintoma. E de repente, vocês veem-se aflitos com uma série de problemas, porque estão a olhar para coisas, sinais do mesmo órgão, em sítios diferentes do corpo. E porquê que o corpo faz isto? A linguagem do corpo é muito boa, é muito simples, é muito direta. O corpo faz isto porque ele está a tentar preservar ao máximo o local que tem inflamação. Se o local que tem inflamação já está aflito, se ele permite que esse local mostre tudo, ou seja, fica ainda mais aflito, esse local vai ficar muito mal, vai ficar muito doente. Então a linguagem do corpo manda sinais para avisar. Sinais que nós muitas vezes até já aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, não é? Que nos diziam, por exemplo, para mostrar a língua, não é? Ou que iam ver as palmas das mãos, ou que olhavam para a unha, não é? E que viam essas coisas todas, sabendo o que é que cada uma dessas coisas significava. E nós fomos esquecendo, nós fomos deixando de olhar, nós fomos deixando de interpretar as coisas que estão ali exatamente para nós vermos e para prestarmos atenção. Então falamos de 2 sintomas. Falei-vos dos parasitas, não é? Parasitas, bactérias, coisas que aparecem na pele do exterior e que são tratadas como problemas apenas do exterior em direção à pele e que não é verdade. Falei-vos aqui da otite, que é um problema que já percebi e sei que é um flagelo de uma grande parte dos nossos animais e que está relacionada com esta má saúde do intestino. E vocês podem perguntar, então, mas porquê? O que é que se passa no intestino? O que é que pode se passar no intestino do meu animal? Eu já vou falar sobre os padrões também, já vou explicar isso também. E vamos falar então sobre outro sintoma. Falámos da comichão do rabinho, que aqui se possa querer dizer, pode querer dizer realmente que também há um problema no trato gastrointestinal que causa inflamação na zona do reto. Pode querer dizer, inclusivamente, que há um problema a nível da vesícula biliar. Pode querer dizer que há um problema a nível de alergias, a nível alimentar também. Pode querer dizer estas coisas todas. Cada caso vai ser um caso e só quando nós juntarmos todos os sinais e sintomas
é que nós vamos ver para onde é que todos eles estão a apontar. Em regra geral, eles apontam todos para o mesmo sítio, porque todos eles estão a querer que nós consigamos entender a mesma coisa, que é de onde é que está o problema, antes que esse sítio chegue ao tal limite de inflamação que depois fique muito aflito, não é? Que se torne difícil tratá-lo. Outros sintomas muito típicos na dermatologia, motivos de consulta. Lamber patas, não é? Muitas vezes é um lamber que mastiga, é um lamber que lambe até ao ponto de ficar manchado, é um lamber que lambe até desaparecer o pelo e é um lamber que tem horários, às vezes tem horários. Quem de vocês aí desse lado poderá já ter passado por essa situação, em que há queixas que acontecem a determinadas alturas do dia ou da noite. Quando as queixas se apresentam a determinadas alturas do dia ou da noite, tem a ver com o funcionamento do corpo, certo? O nosso organismo tem aquilo que se chama, o nosso e os nossos animais, um ritmo circadiano. O ritmo circadiano quer dizer que, como nós fazemos parte da natureza, que os nossos ciclos estão formatados com aquilo que é o meio ambiente, seja a nível das estações do ano, seja a nível das horas do dia, certo? Nós estamos programados para dormir à noite e viver acordados de dia, certo? Nós estamos programados para determinadas refeições que têm a ver também muito com funções do nosso corpo. Hoje em dia fala-se muito, não é? Acerca do jejum intermitente, sobre o horário das refeições. Porquê? Para otimizar o funcionamento do nosso corpo. E então, quando o nosso corpo dá sintomas em horários, ele está a falar, ele está também a dizer, olha, nesta hora que devia estar a acontecer esta função no corpo, porque é a hora que essa função acontece em todos os corpos, alguma coisa não está bem. E é nesse órgão que nessa altura está a fazer essa função. Então uma hora muito chata, muito característica para um dos temas daquilo que vos vou falar hoje também, que é o poruri, da tal comichão, é a hora da madrugada, entre a meia-noite, 2, 3 da manhã, que tem a ver com um órgão muito específico, tem a ver com o fígado e com a vesícula biliar. E que é muitas vezes o motivo de se acordar durante a noite, do sono, para haver comichão. Só que o órgão, o fígado, é um órgão que aguenta. E quando nós vamos fazer análises, temos esses sinais, esses sintomas e vamos fazer análises, regra geral, as análises vão estar dentro do limite do normal. E nós achamos que as análises são mais importantes do que aquilo que são os sintomas e do que aquilo que é o corpo a dizer-nos. Então, como as análises estão dentro do normal, nós dizemos assim, está tudo bem, está dentro do normal e vamos dar um comprimido para parar a comichão. Faz algum sentido? Não faz sentido nenhum. Nós temos é que entender que as análises, dependendo do que estamos a ver e a procurar, não nos dizem tudo. As análises contam-nos uma parte da história, fazem parte daquilo que são os meios de diagnóstico complementares. Não são soberanos à história clínica, não são soberanos àquilo que é a nossa capacidade de pensar sobre os problemas. E então, se nós formos procurar análises que são sensíveis, mas podem não ser específicas, nós vamos encontrar. Porque a história é sempre a inflamação precede, vem antes da lesão. Ok? Então, quando há inflamação, as enzimas não têm que estar alteradas necessariamente. Isso vai acontecer à medida que a inflamação for persistindo e o órgão for cedendo, for não aguentando. E como o fígado tem esta característica de aguentar, vai então demorar imenso tempo. E o fígado tem muitas funções no corpo. Então muitas coisas começam a correr mal. E os nossos animais lá estão. A mastigar, a lamber, a roer. E a avisar-nos, a darem-nos inclusivamente esses sintomas em horários específicos. Então, quando nós registamos as queixas dermatológicas, e todas na realidade, mas quando nós registamos essas queixas, tudo isso é importante.
Só que a maior parte da medicina não tem em consideração este conhecimento, que não é um conhecimento novo, não é um conhecimento estranho, não é um conhecimento fora do normal, é até um conhecimento já muito antigo e muito confirmado, mas que depois na prática fica posto de parte, valorizando-se muito mais essas análises. Por exemplo, uma análise que eu estou aqui desejosa de falar convosco, e ainda no sentido da questão do exterior e das alergias. Gasta-se muitíssimo dinheiro em consultas e em análises para se atribuir como culpa ao meio ambiente, quando o meio ambiente de facto não é culpa, ok? Então, estou-me a referir àqueles 3 ácaros do ambiente que toda a gente desse lado que tem um painel alérgico ambiental tem positivo, quando tem alergias, e que não existe. Eu até lanço aqui um desafio. Eu própria talvez vou investigar se não consigo cumprir esse desafio. Não vou cumprir porque não faz sentido, mas o desafio seria o quê? Se todos os animais têm alergias ambientais, 3 pontinhos que não têm, se todos os animais têm alergias ambientais, têm alergia a esses 3 ácaros, do armazenamento da farinha, o ácaro ciro, são os três de estimação, como eu lhes chamo. Então, se alguém inventar um spray que mate esses 3 ácaros, vai ficar bilionário, com certeza, porque a quantidade de animais que dá positivo a esses ácaros é imensa. Mas são esses ácaros que estão a provocar o problema? Não são. É a mesma resposta que a história das bactérias. Não são as bactérias que estão a provocar o problema. À exceção, obviamente, do animal que está em péssimas condições, não é? Que está num ambiente, mas ainda assim, se está em péssimas condições, o seu sistema imunitário também não está bem. Então não são esses ácaros. E essas análises são caríssimas, levam a uma indicação terapêutica para fazer uma imunoterapia, que é uma vacina contra esses ácaros, para dessensibilizar o corpo. Quando na realidade o que nós devíamos era estar preocupados com o porquê que o corpo acha que ácaros do meio ambiente, que não fazem mal ao cão do lado e ao cão da frente e ao cão de cima e ao cão de baixo, estão a provocar um problema. E os animais recebem essa vacina, essa imunoterapia, que está a tentar dessensibilizar um sistema imunitário que já está por natureza doente. Eu fico muito revoltada com isto. É mesmo muito difícil. E então era impossível não falar isto neste tema da dermatologia. E é por um cansaço de quase 20 anos de ir assistindo, entendendo e percebendo isto ao longo do tempo e de continuando a presenciar e observar que isto ainda continua a acontecer e que não faz sentido absolutamente nenhum. No entanto, é a regra que é difícil, não é? É difícil para vocês que se calhar estão a ouvir isto e estão a perceber isto agora, e se calhar alguns de vocês estão a ouvir ou vão ouvir, já passaram por essa situação e tiveram esse investimento que não é só o dinheiro, é investimento de eu quero tratar, eu quero fazer, eu vou à espera de, e não ter o resultado terapêutico. Portanto, é muito importante que vocês questionem, que vocês também procurem essas informações, que vocês, quando vos é dado a decidir, que peçam as informações para poder decidir, para não entrarem neste ciclo, porque enquanto entram neste ciclo, é tempo que está a passar e é sistema imunitário que está a ficar cada vez mais viciado, cada vez mais a funcionar como não é suposto. Ok? Então, alergias. Alergias são sempre a causa do prurido, não é? Da comichão. E o que é que são as alergias? Existem vários tipos de alergias, não é? Existem aquelas alergias que são muito agudas, que vão causar um inchaço na face, que vão levar, se calhar, a uma emergência, que vão levar a uma urgência, não é? E são alergias que põem em risco a vida e que requerem medicação. Depois temos aquelas alergias que são causadas por reações no corpo
a substâncias que podem ser alimentos, medicamentos, que o corpo cria anticorpos contra essas substâncias ou esses alimentos, e que é como se o corpo dissesse assim, olha, não dá, isto não pode ser. E depois há as intolerâncias. As intolerâncias são formas que o corpo vai criando de rejeição a algo porque contactou com esse algo da forma incorreta. E um grande exemplo disso é efetivamente a questão alimentar, não é? Quando os nossos animais contactam com alimentos processados uma vida toda e vão tolerando, acabam por criar intolerâncias, ok? Então quando alguém diz assim, então mas como é que pode ser esta comida? Ele sempre comeu esta comida e sempre esteve tudo bem com esta comida. Não esteve tudo bem. Esteve sempre tudo sem sintoma, sem se ver, sem se perceber, não é? Mas aquilo que efetivamente estava a acontecer era que o corpo estava a criar e a gerar esses anticorpos da intolerância, que são diferentes dos anticorpos da alergia, ok? Então, muitas das estratégias na dermatologia passam porque os dermatologistas e a especialidade da dermatologia sabe efetivamente que o intestino é muito importante para modular o sistema imunitário, e modular é pô-lo a funcionar de uma determinada forma. Só que o que é que acontece? A forma como se tenta modular esse intestino é através de alimentação processada. E o que é que acontece? Ao mesmo tempo que se está a tentar controlar algo, estamos a colocar dentro do organismo uma fonte que também é uma fonte capaz de criar inflamação. Então faz algum sentido. É a mesma história de investirmos em antibióticos para infecções da pele sem estarmos preocupados com o que é que se passa dentro do corpo, com o que é que fez essa pele ficar sensível, com o que é que fez essa pele ficar doente. Não é? Não nos vai levar muito longe ou durante muito tempo. Ok? E com a alimentação a mesma coisa. Então, a pele, volto a dizer, é um órgão que manifesta tudo o que se passa no interior e de formas muito específicas consoante os órgãos que estão envolvidos. Portanto, a localização da lesão é importante, o horário em que o sintoma se manifesta é importantíssimo. A forma como o animal manifesta o problema dermatológico, que pode ser através da tal lambedura, pode ser através do tal prurido, de querer coçar muitas patinhas. Quando alguém vê um animal que lambe constantemente a pata, aquilo que está a acontecer nesse gesto de lamber constantemente a pata é uma forma quase como de aliviar uma sensação de dormência, uma sensação de formigamento. Diferente de eu quero morder esta patinha toda, que é uma sensação de dor, de desconforto. E essas sensações que, se nós nos colocarmos no lugar deles e imaginarmos o que é que eles estarão a sentir, sabendo o que é que eles estão a sentir, nós vamos saber quais são os órgãos envolvidos. Então nós sabemos que os quadros de dor estão muito relacionados com alterações, por exemplo, a nível do fígado. Nós sabemos que os quadros a nível do lamber, da dormência e do formigamento, têm muito a ver com a parte circulatória. Um órgão muito importante, ou órgãos muito importantes, são o estômago, o baço e o pâncreas. Então, simplesmente pela forma como ele manifesta, já nem estou a falar se é na pele e em que zona da pele, não é? Se é a orelha, se é patinhas, se é rabinho, se é a pele no geral, já estou a falar a forma como ele se manifesta, não é? Esta maneira de lamber, de morder, de coçar, também diz qual é o órgão interno envolvido. Então, como é que nós não vamos à procura? É importante tratar o sintoma, sempre, mas tratar o sintoma em direção à causa. Nunca esquecer isto. Porque se nós tratamos o sintoma apenas para tratar o sintoma, nós estamos a prejudicar o sistema imunitário e é ele que está a tentar mostrar com esses sintomas onde é que está o problema, e prejudicamos abafando e prejudicamos porque o órgão que se está lá dentro a queixar
continua a queixar-se, só que se vai queixar noutro sítio, numa outra questão. E muitos dos nossos animais com problemas de pele, porque eles são a manifestação de um problema interno, acabamos nós por descobrir, mais tarde, infelizmente, que há outros problemas lá dentro mais graves numa fase em que os detectamos, porque não fomos à procura mais cedo. Ok? Então, que seja uma missão de todos vocês, tutores de animais que têm problemas dermatológicos ou que têm sinais ou sintomas na pele, não precisam ter uma doença dermatológica, por assim dizer, que se questionem todos os porquês, até o mais ínfimo pormenor de saberem de onde é que vem. E não é tão complicado assim. Passa por fazer, primeiro que tudo, uma observação. A observação desses sinais, desses sintomas, desses horários, dessas localizações do todo, para que mais facilmente os tais meios de diagnóstico complementares nos ajudem a chegar mais próximo da localização. Não sabem com certeza, nem têm que saber, que muitos animais que vêm a consulta hoje em dia por história de prurido, que não se resolve com a medicina convencional, são portadores de parasitas de sangue, de infecções que adquiriram através do contacto por pulgas e carraças, que não deram os sintomas mais agudos da doença, mas que acabaram por inflamar órgãos que, por sua vez, se manifestaram através do prurido. Se é um diagnóstico diferencial da lista de problemas dermatológicos, nomeadamente do prurido nos nossos animais, não é. No entanto, é muitíssimo frequente. E é tratar essa infecção, desse parasita de sangue, que o problema de pele fica resolvido. E esses animais, muitas vezes, já estão a tomar os tais medicamentos, já vamos falar sobre eles também. Já estão a tomar as tais coisas que debilitam o sistema imunitário para ele não se queixar, para o animal não se coçar, e que permitem que a causa continue dentro do corpo, não é? E que continue a evoluir e que continue a agredir e a piorar e a ser cada vez maior. Então é sério, dermatologia é muito séria, mas é muito séria porque ela é medicina interna. Não é muito séria porque os problemas da pele têm que ser coisas tão complicadas. Elas têm que ser coisas muito bem estudadas, muito bem avaliadas e pensadas até ainda antes de qualquer decisão sobre medicação. Só que o instinto inicial é sempre medicar para aquele sintoma. E sim, o objetivo também é que os animais estejam confortáveis durante o tratamento da causa, mas sempre com esse objetivo da causa. Então é possível nós tratarmos o sintoma e tratarmos a causa em simultâneo. Há terapêuticas que são compatíveis, que podemos e devemos fazer, mas nunca esquecer o início do processo, porque senão vamos estar efetivamente a abrir a porta para uma série de outros problemas que depois, mais tarde, ninguém nos diz porque é que esses problemas apareceram. Mais tarde ninguém nos explica porque é que o nosso animal tem um tumor ou tem um cancro. Simplesmente nos dão essa notícia e nos dizem que temos que fazer uma cirurgia ou uma quimioterapia ou que não há muitas outras coisas a fazer. E a história do cancro é sempre uma história de doença crónica, inflamatória, que não foi tratada ou que foi tratada apenas a nível dos sintomas. Então é muito assustador o que eu estou a dizer, mas é para vos chamar a atenção de uma verdade, que é esta, que nenhuma doença oncológica aparece porque sim. Nenhuma doença oncológica aparece sem um foco inflamatório crónico que a alimentou. E a história nunca começa no momento desse diagnóstico, a história começa sempre muito tempo antes. E mais de 20% dos nossos animais hoje em dia sofrem de doença oncológica. É muito, é demasiado. E se nós pudermos fazer tudo, até quando o quadro é apenas dermatológico, então nós devemos fazê-lo. E nós devemos procurar a causa. Então, outro ponto que eu tenho aqui, que vos partilhei aqui a falar e que a explicar,
é sobre as causas e os padrões por trás dos problemas dermatológicos. Então, se nós sabemos que a pele é uma manifestação daquilo que se passa dentro do corpo, há padrões. Há o padrão da orelha associado ao trato gastrointestinal, há o padrão do rabinho associado à vesícula biliar, há o padrão das patinhas, que tem a ver com a forma como o animal manifesta, que pode ter a ver com o estômago, baço, pâncreas, ou outro padrão que pode estar associado ao fígado, outro padrão que pode estar associado ao pulmão. Coça muito o focinho, coça muito o nariz, coça muito à volta da boca. É a parte respiratória, não é? Porque a parte respiratória também contacta muito com o exterior. Não é o exterior que é o problema, é essa parte respiratória que não está bem e ao contactar com o exterior acaba por trazer esses sinais e sintomas. Então, os padrões são conhecidos. Nós precisamos é de perceber quais são os sinais e sintomas que temos e quais são os órgãos que estão associados a esses sinais e sintomas. Há os problemas de pele relacionados com as questões hormonais. Há os problemas de pele relacionados com as questões genéticas e congénitas. Há uma pergunta importantíssima na medicina que raramente é feita, que é, nos nossos animais, pelo menos, não é? Até 1 ano de idade ou depois de 1 ano de idade? Quando é que começou a história? Quando é que começou o sintoma? Quando é que começaram as questões relacionadas umas com as outras? Antes ou depois de 1 ano de idade? E é uma pergunta tão simples para poder decidir e entender se aquele problema é genético ou congénito ou não. E mesmo que seja genético ou congénito, ele tem tratamento. Ele precisa de mais acompanhamento, porque tem essa natureza mais profunda, não é? Mais do desenvolvimento. E isto é extremamente importante e é extremamente simples. E vocês saberão dizer essa resposta. E vocês deverão procurar alguém que vos ajude a entender essa questão e como então vocês vão resolver. Sobre o diagnóstico, então já falei aqui um bocadinho, né? Falei aqui sobre a parte de ver qual é a bactéria, de ver qual é o ácaro, de ver qual é o fungo. Então, mas na realidade nós temos que ver o que é que se passa com o sistema imunitário. Então existem análises também muito acessíveis, muito simples para avaliar o estado do sistema imunitário. E avaliar o estado do sistema imunitário pode nos ajudar a descobrir logo ali a causa ou saber então qual é o órgão que não está a funcionar no seu pleno e que está a provocar essa alteração no sistema imunitário. Okay? Então nós vamos e pesquisamos mais em relação a esse órgão. E conseguimos fazer medicina preventiva, porque se começarmos a pesquisar numa fase em que ainda não há um sintoma direto desse órgão, mas indireto na pele, nós vamos resolver esse órgão ainda antes de ser um problema. Isto pode e salva vidas, efetivamente. Muitos dos animais não têm um diagnóstico completo ou não têm um diagnóstico correto. Não ter um diagnóstico completo é dizer que o meu animal ou o vosso animal tem uma otite e não vos dizer qual é a causa da otite. Muitos diagnósticos são efetivamente esses, apenas do nome do problema, é otite, é uma dermatite, mas nós não sabemos a causa, não nos está necessariamente a dizer a causa. Está-nos a dizer o que é a lesão, o aspecto da lesão e eventualmente o que é que poderá ajudar nesse local, mas não nos está a dizer onde é que está a causa. Então os rótulos que nós colocamos são rótulos que limitam muito o sucesso no tratamento e o sucesso do tratamento é a cura. Não é só desaparecer sintomas, é curar. Também. Ser um diagnóstico correto, pronto, aí é nós acharmos efetivamente que a natureza daquele problema é na pele apenas e nem sequer questionarmos porquê desse problema ser na pele ou nesse sítio ou naquele horário e como é que isso está relacionado com os órgãos internos. E já falei e volto a falar todos os porquês possíveis, impossíveis e necessários para nós percebermos a origem dos problemas a fundo. Inclusivamente, a pele também pode ser uma manifestação de sintomas comportamentais. Por exemplo, nos gatos é extremamente comum. Um gato com alteração comportamental
porque o gato tem a característica de fazer o seu grooming, não é? De se lavar, e tem uma língua que tem umas espículas que são ásperas. Quando ele exagera nesse movimento, acaba por cortar o pelo e fica com falhas de pelo. É um problema dermatológico ou é um problema na pele que está a manifestar um problema comportamental. Não é? Então, o comportamento também deve ser tido na lista de diagnósticos diferenciais dos problemas na pele dos nossos animais. Isso é muito importante. Então, aqui um breve resumo ou informação acerca de medicação. Sims, nãos, quandos e porquês. Então, medicações são ferramentas fantásticas na terapêutica, se usadas corretamente. Eu posso usar um antibiótico porque tenho um sobrecrescimento bacteriano, mas a forma como uso, o tempo como uso, a via como uso, vão ser muito determinantes sobre ele fazer mais bem do que fazer mal, certo? Há bocadinho falávamos da otite, sobre a otite ser uma manifestação do problema gastrointestinal e nós darmos antibiótico via oral para tratar essa otite que pode ser bacteriana e no fundo até estarmos também a prejudicar aqui o microbioma intestinal. Então não seria de ponderar, procurar tratar essa infecção de forma local, porque há um sobrecrescimento, e tratar no interior aquilo que seria o problema a nível do trato gastrointestinal. Isso seria o correto, isso seria o ideal. Então não tem a ver com sermos contra os medicamentos de todo, tem a ver com nós utilizarmos de forma consciente. Alguns de vocês, que podem não ser aqueles que estão a ouvir agora em direto, aqueles que vão ouvir depois, alguns de vocês já utilizaram antibióticos tópicos que se vendem nas farmácias, etc., porque uma vez aconteceu e usaram e resultou, e como aconteceu outra vez, vão voltar ao mesmo tratamento. Conseguem agora entender o quão errado isso é? Qual é o risco a médio e longo prazo de fazermos isto? E não são só vocês que fazem, muitos profissionais da saúde também o fazem, não é? Então vocês que são tutores conscientes e que estão à procura de o ser cada vez mais, quando acontece este tipo de comportamento em relação ao otite recorrente dos vossos animais, não está correto. Alguma coisa se está a passar e em algum outro sítio e é preciso procurar também. Sobre o apoquel da vida, sobre as cortisonas, sobre as ciclosporinas, sobre todos esses medicamentos imunossupressores, é preciso termos todos a consciência de que eles são importantes a nível de sintomatologia, mas eles são também causadores de uma série de reações sistémicas, muitas delas silenciosas, porque afetam a parte hormonal, e que deixam sequelas a médio e longo prazo. Alguns animais chegam a reagir mal à própria medicação, outros não reagem mal de forma visível, ok? Mas depois entramos na tal pescadinha de rabo na boca, em que ajudou um pouquinho, mas depois de repente piorou. E piorou mais vezes, e está a ser cada vez mais difícil de tratar. Então, nunca esquecer que uma indicação pode ter outra contraindicação associada. Podemos usar? Podemos. Mas se temos consciência dessas contraindicações, é nosso dever de imediato prevenir ou tratar essa contraindicação, para que ela não aconteça. Também. Sobre o apoquel, ter muita consciência de que é um medicamento que já não é tão recente, mas que, apesar de não ser tão recente, não tem estudos suficientes a médio e longo prazo sobre o potencial carcinogénico. E cada vez mais tutores, vocês mesmos, trazem para nós, veterinários, profissionais da saúde, a suspeita de que a toma deste medicamento possa estar relacionada aos processos oncológicos dos animais. E são vocês a detectar isto. Não é só o medicamento em si, é o facto de estar a tratar um sintoma e a inflamação continuar.
Tratar esse sintoma com uma inflamação que continua é a tal inflamação que alimenta um processo. E um processo que com o tempo vai gerar uma massa, um processo com o tempo que vai gerar uma massa que tem umas características que já não são benignas, e de repente vemos num outro cenário muito mais grave também. Então sempre medicar com consciência, com um objetivo terapêutico, e os caminhos de resolver os problemas dermatológicos muitas vezes são difíceis, é importante ter essa consciência, são difíceis. Porquê? Porque durante muito tempo se tratou o sintoma à superfície e ninguém tratou a causa. E quando finalmente descobrimos qual é a causa, temos um problema nesse local. E é preciso tratar o sintoma, não recorrendo aos tratamentos que eram feitos até essa altura, o que é um desafio, e é preciso tratar o interior também. E é aí que a medicina integrativa também entra no início, idealmente entra a qualquer altura, quanto mais cedo melhor, mas entra também nessa altura do desespero, em que não podemos usar medicamentos, não podemos porque chegamos a um limite, e temos que encontrar aqui opções para tratar os sintomas e para tratar a causa. E então a acupuntura, a ozonoterapia, nas suas várias modalidades, não é? Porque o ozono pode ser feito pela via retal, pela via tópica. O ozono é um antibacteriano por excelência, utilizado desde a Segunda Guerra Mundial para fazer desinfecção de feridas, de material. Uma molécula extraordinária para eliminar as infecções e para imunomodular o sistema imunitário. Portanto, também atua no corpo, não atua só nos micro-organismos. Temos também terapêuticas como, por exemplo, a aplicação tópica do ozono. Existem pomadas com o ozono, tem muitas vertentes. E muito importante é entender que se está sempre subjacente um problema do sistema imunitário relacionado com algum órgão, que tratar o sistema imunitário é muito importante. E o sistema imunitário contacta diretamente com o sistema nervoso e contacta diretamente com a parte hormonal. Consoante o padrão dos vossos animais, é mais importante focar um lado, um outro ou o outro. E isto é possível identificar. E, regra geral, não são análises que nos vão explicar isto. As análises muitas vezes vão nos ajudar a dizer, ok, não é por aqui porque, ok, deu negativo. Ou é por aqui porque deu positivo. Mas não são elas que vão fazer a história clínica. E a história clínica é exatamente a história do nosso animal. Começou pelo ouvido, mas também costuma ter diarreia, também coça o rabinho, também rói as patas, depois foi coçando a uma determinada altura do dia num determinado local do corpo. Nenhuma análise conta esta história. Quem conta esta história são vocês, que estão atentos e a observar, e o veterinário que está a recolher essa informação importantíssima. E que é de um valor incalculável, porque realmente é essa informação que nos dá as respostas que nós necessitamos. E a estratégia que precisamos de montar para tratar sintomas em direção à cura. Ok? Tratar sintomas em direção à cura, que seja um mantra para toda a gente que tem animais com problemas de saúde, seja eles qual forem, dermatológicos ou outros, também, porque nós nunca vamos querer deixar uma inflamação passar despercebida, persistir, evoluir e trazer-nos depois um diagnóstico que é aquele que nenhum de nós quer ter que receber ou ter que o dar. Que é que chegamos a um ponto de saturação de um determinado órgão e ele está com manifestações graves, não é? De doenças do sistema imunitário graves, ou de doenças hormonais graves, ou doenças a nível oncológico também. Então, se a natureza nos deu olhos para vermos, nos deu a capacidade para interpretarmos aquilo que estamos a ver, deu-nos a pele como este espelho incrível do que se passa dentro do corpo, então é tudo relativamente simples, é tudo relativamente fácil. Quando eu digo relativamente, porque é óbvio que nós vamos precisar de ajuda a interpretar. O veterinário precisa de ajuda do tutor para lhe contar a história
e o tutor precisa da ajuda do veterinário para irem juntos à procura da causa do problema. E é esta parceria que é muito importante que exista e que aconteça para termos sucesso. E volto a dizer, porque é mesmo muito importante perceber que os caminhos da dermatologia ou de resolver problemas dermatológicos não são difíceis só para uma ou outra pessoa que está a ouvir. Regra geral, são difíceis para muitas pessoas, porque se passa muito tempo a tratar o sintoma sem ir à procura da causa. Também. Eu queria também aproveitar, nós estamos aqui na página da Tula. É óbvio que a Tula tem a plataforma e tem aqui a informação e tem aqui o conhecimento e tem também aqui uma parte de uma ferramenta terapêutica para ajudar a tratar os nossos animais. Mas parte da missão da Tula é efetivamente trazer-vos conhecimento, esclarecimento e informação. A Tula surge quase ao fim de 20 anos de prática clínica, por muita frustração de não haver soluções boas para os nossos animais, soluções corretas, completas, éticas, limpas, transparentes, que fizessem sentido, mas surge também com esta necessidade de que todos nós saibamos mais sobre os nossos animais, que na realidade também é sabermos mais sobre nós, porque tudo o que se aplica a eles também se aplica a nós. E se os nossos animais fazem tanta coisa maravilhosa por nós, até isto fazem, não é? O nosso amor por eles e por querer ajudá-los muitas vezes está a ajudar-nos a nós mesmos a entender os nossos processos. Então, queria falar-vos aqui muito brevemente sobre as 3 fórmulas que a Tula tem no âmbito do CBD. Nós temos o Tula Full Balance, temos o Tula Antioxidant e o Tula Stop Itch. São 3 fórmulas com CBD. CBD é canabinoide, portanto, são moléculas extraídas da planta do cannabis. São moléculas que têm efeito a nível de vários órgãos no corpo, desde a pele aos órgãos internos, inclusivamente ao sistema nervoso e ao sistema nervoso central em particular. E essas fórmulas têm indicações de acordo com as suas composições. O Full Balance está muito para tratar o quadro de inflamação e de dor e para tratar também problemas hormonais. Ele é considerado um adaptogeno, que é uma molécula que vai ajudar animais que estão em processos crónicos da doença. Quando nós temos uma fórmula que é o antioxidante, nós juntamos o CBD a ômegas, que são antioxidantes muito potentes, daí o nome da fórmula, e é quando as manifestações das doenças dermatológicas estão mais inflamadas. Então, em casos mais agudos. Nós temos o Stop Itch, que é uma fórmula que usa CBD e PEA, que é uma molécula de origem orgânica e que potencia o efeito do CBD nos quadros do prurido e da dor. Então tem um efeito brutal naqueles animais com o prurido com muita comichão e tem um efeito também fantástico em animais com doenças oncológicas pela história que eu vos acabei de contar aqui da inflamação crónica que fica dentro do corpo, que muitas vezes acaba por não ser tratada e que depois acaba por levar e trazer problemas de saúde dessa natureza. Então era isso que eu vos queria dizer. Vocês não vos vai faltar informação sobre as fórmulas, mas muito importante é lembrarem que a chave está no sistema imunitário, na ligação do sistema imunitário a um órgão interno, que a manifestação exterior na pele é uma chamada de atenção importantíssima para o que se passa lá dentro e todos os porquês, todos têm que ser respondidos ao mais ínfimo pormenor para traçar a estratégia terapêutica correta, aquela que vai funcionar e resolver a causa dos problemas. Também. Agradeço-vos muito a vossa paciência, a vossa dedicação e o vosso empenho para quererem saber mais sobre a dermatologia e a saúde dos nossos animais. Eu vou responder aos vossos comentários e às vossas partilhas e perguntas depois quando vocês decidirem, quando quiserem partilhar na publicação deste vídeo, porque a nossa missão é isto mesmo, é trazer consciência e queremos no futuro tratar saúde mais do que tratar doença, também. Um beijinho muito, muito grande para vocês e até à próxima live que vamos anunciar em breve, também.
Beijinho a todas. Obrigada.